Saudamos a todos os nossos queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Seja bem-vindo ao estudo da Palavra de Deus. Hoje falaremos sobre os 10 reinos. Daniel capítulo 2. Queridos, nós vamos ter estamos tendo uma série de 7 lives sobre as profecias de Daniel. Esta é a segunda live. A primeira foi sobre a Babilônia de Nimrod, a Jerusalém de Deus. Hoje sobre os 10 reinos, capítulo 2 de Daniel. E quarta-feira que vem, vamos estudar sobre o mistério do 666, Daniel capítulo 3. E depois vamos estudar sobre a primeira supremacia papal de 1260 anos, Daniel capítulo 7. E então vamos estudar sobre chegou a hora do juízo, Daniel capítulo 8, às 2.300 tardes e manhãs. E aí vamos estudar sobre o capítulo 11 de Daniel, o retorno do poderio papal no tempo do fim. E então, a última live, a sétima, será sobre os 1.290 dias e os 1.335 dias de Daniel capítulo 12. Você não pode perder nenhuma destas lives. Todo este material, todo este conteúdo que nós estamos apresentando aqui, todos eles estão dentro desses 2 volumes que nós temos aqui, Revelações de Daniel. Revelações das profecias de Daniel. Antes de nós iniciarmos o estudo nesta noite, nós gostaríamos de orar ao nosso Deus, pedindo as bênçãos de Deus sobre vocês e sobre mim. Oremos ao Senhor. Pai Santo que estás nos céus, na Tua presença aqui estamos, em busca da Tua graça, em busca da Tua face, em busca da luz do Espírito Santo, do derramamento do Espírito Santo. O que mais necessitamos agora é que o Espírito Santo seja derramado sobre mim e os meus irmãos, abrindo a nossa mente para entendermos a Tua palavra, a Tua profecia e saber aplicá-la para os nossos dias. Ouve as orações dos teus filhos, orações de intercessão pela salvação de pessoas que nós queremos salvar, oração por maridos, por esposas, por filhos, pela conversão dos nossos filhos. Ouve as orações que estão sendo feitas neste momento, Pai querido. Se alguém estiver enfermo, passando dores, estiver com alguma doença, Pai, Tu és o médico, Tu és a cura, Tu és a vida. Que em nome de Jesus estas pessoas sejam curadas para a glória do Teu nome. É o que nós pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Os 10 reinos. Por que é que nós colocamos o título de Os 10 reinos neste tema que falaremos sobre o capítulo 2 de Daniel? É a estátua do sonho que Nabucodonosor teve. Mas a ênfase nossa deve ser os 10 reinos e a pedra que vai atingir e destruir os 10 reinos. Portanto, queridos, nós vamos passar rapidamente sobre a sucessão dos 4 impérios para nos concentrarmos na formação dos 10 reinos modernos dos nossos dias e então a pedra que é o mais importante de todos os acontecimentos na minha e na sua vida é a segunda vinda de Jesus. Não existe outro acontecimento maior. O maior acontecimento na história da Terra foi a primeira vinda de Jesus, que ocorreu há 2000 anos atrás. Agora estamos aguardando o segundo maior acontecimento na história da Terra, o segundo advento, a segunda vinda de Jesus em glória e majestade, como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Virá para buscar a sua igreja, virá para arrebatar-nos para o céu, para cumprir as promessas que Ele fez. Queridos, abra sua Bíblia em Daniel capítulo 2. Em Amós capítulo 3, verso 7, ali em Amós, Deus diz assim: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus revela aos seus servos, os profetas, aquilo que está por vir. Você não precisa lançar mão de baralho, de cartomancia, de bola de cristal, astrologia. Deus é quem revela o futuro para você, dando os detalhes. E assim, queridos, Deus fez em Daniel capítulo 2. Deus deu um sonho para Nabucodonosor, que forçou Nabucodonosor declarar a ineficácia,
a impotência de toda a magia, de todo o encantamento, de toda a feitiçaria, de toda a bruxaria. Deus fez questão de dar um sonho e fazer com que o rei esquecesse o sonho. Mas a intenção de Deus ao fazer Nabucodonosor esquecer o sonho era mostrar a ineficácia, a impotência, como não vale nada a astrologia, a cartomancia, a bruxaria. Não vale nada. Deus provou isso aqui no capítulo 2 de Daniel. E mostrou que ele, Deus, é quem conhece o futuro e pode revelar, e ele quer revelar, e ele já revelou para você e para mim o futuro das nações e o futuro do que vai acontecer em nossos dias, os últimos acontecimentos, os eventos escatológicos. Então vamos ler em Daniel capítulo 2, verso 1, quando diz aqui: no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, isso foi o ano 603 antes de Cristo, teve ele um sonho e o seu espírito se perturbou muito e passou-se-lhe o sono. Ele esqueceu o sonho. Mas ao mesmo tempo que ele esqueceu o sonho, ele não esqueceu a impressão que foi feita na mente dele aquele sonho. Ele acordou impressionado, perturbado. Ele não se lembrava do sonho, mas sabia ser algo muito importante. O Senhor, em sua providência, tinha em vista um sábio propósito ao dar a Nabucodonosor este sonho, fazendo-o esquecer os pormenores e retendo a impressão de temor em sua mente. Deus desejava que expor as presunções dos sábios de Babilônia. Foi quando então Nabucodonosor convocou para que viesse à frente dele quem? Os astrólogos. Verso 2 agora. Ele chamou os magos. Quem eram os magos? Os magos eram aqueles que diziam ter poder para revelar os mistérios do futuro através de um recipiente com água, onde eles colocavam azeite em cima da água e pelas configurações do azeite na água, eles tentavam decifrar o futuro. Além dos magos, ele convocou também os astrólogos, ou seja, os encantadores. Quem eram os encantadores? Os astrólogos eram aqueles que tentavam predizer o futuro pela configuração dos astros. E os encantadores eram os feiticeiros daquele tempo, que praticavam a magia negra e se comunicavam com os mortos. Além dos magos, astrólogos e encantadores, tinham também os caldeus. Os caldeus eram a elite intelectual daquele tempo, os astrônomos daquele tempo, os grandes matemáticos e filósofos, eles pertenciam a esta classe dos caldeus. E no verso 3, e o rei lhes disse: tive um sonho, e para saber este sonho, meu espírito está perturbado. E os caldeus disseram ao rei em siríaco: ó rei, vive eternamente, dize o sonho aos teus servos, e daremos a interpretação. Respondendo o rei, disse aos caldeus: o que foi? O sonho me tem escapado. Se me não fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas em monturo. Mas se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dons, dádivas e grande honra. Portanto, dai-me o sonho e a sua interpretação. Os sábios convocados, os sábios que o rei convocou, eram adoradores de deuses de Babilônia. E Deus queria mostrar que os deuses de Babilônia eram falsos. Daniel e os seus companheiros, a princípio, não foram convocados, porque eles não pertenciam aos astrólogos, eles não pertenciam aos encantadores, não pertenciam aos magos, então eles não foram convocados. Queridos, Deus mostra na Bíblia o desagrado, a desaprovação com esta questão de consultar os mortos, consultar a bruxaria, conversar com mortos. Você pode abrir a sua Bíblia em Malaquias, aliás, em Deuteronômio capítulo 18. Deuteronômio capítulo 18, versos 9 a 12. Deus fala sobre o desagrado e a desaprovação dele com relação à consulta aos adivinhos, aos mágicos, aos encantadores. Vamos ler aqui, Deuteronômio 18, versos 9 a 12. Quando vocês tomarem posse da terra que o Senhor, vosso Deus, está dando para vocês, não imitem os costumes nojentos dos povos da terra. Não ofereçam seus filhos em sacrifício,
queimando-os no altar. Não deixem que no meio do povo haja adivinhos ou pessoas que tirem sortes. Não tolerem os feiticeiros, nem quem faz despachos, nem os que invocam os espíritos dos mortos. Eu estou lendo a linguagem na Bíblia, a linguagem de hoje, uma linguagem moderna. Aqui fala dos despachos, fala dos feiticeiros, fala de tirar sorte, porque o Senhor detesta os que praticam essas coisas nojentas, diz o Senhor. Queridos, Deus ainda detesta todo tipo de feitiçaria, bruxaria, sessões espíritas, onde os mortos são consultados, astrologia, esse negócio de ler as mãos, esse negócio de ler a bola de cristal, cartomancia, os bruxos, os astrólogos, os feiticeiros, tudo isso é abominável aos olhos de Deus. Nós sabemos que as pessoas acreditam muito em astrologia, leem o horóscopo, cada um sabe o seu signo, mas isso não é de Deus. Na igreja de Notre Dame, aquela grande catedral em Paris, ali bem na fachada dela existe um grande zodíaco na fachada da catedral de Notre Dame. Geralmente os papas, você vê fotografias ou quadros de papas sendo coroados debaixo do seu signo, ou seja, eles acreditavam no zodíaco, eles acreditavam na astrologia. Queridos, a Pottermania tomou conta do mundo. No ano de 1997, a primeira novela da Pottermania, escrita por Joanne Kathleen Rowling, quando esse livro foi lançado nos Estados Unidos, em setembro de 1998, se tornou um best-seller rapidamente. O primeiro filme da série foi lançado em 2001. Mas, queridos, depois disso, uma série de outros filmes de bruxarias, de demônios, cada vez filmes mais horripilantes ainda. Mas Deus abomina todas estas coisas. Até os brinquedos, mesmo os heróis miniaturas que são vendidos e comprados pelos pais e doados para as crianças, são heróis de bruxos, de monstros. Queridos, tudo isso tem o dedo de Satanás. Satanás quer se infiltrar nas casas, ou através de desenhos animados, ou através de filmes, ou através de novelas, ou através de bruxaria, ou através de monstrinhos disfarçados. Queridos, Deus condena todo e qualquer tipo. Nós deveremos manter distância e lançar fora de dentro da nossa casa qualquer coisa que nos associe a Satanás, que seja uma brecha para ele penetrar e dominar os nossos filhos, nossas crianças. Satanás transformou a feitiçaria, a magia em algo engraçado, atrativo para as crianças. Os pais não percebem que a mente das crianças está gradualmente sendo possuída pelo anjo do abismo, Satanás. Bruxos cristãos como C.S. Lewis. C.S. Lewis, tão citado por teólogos cristãos, ele era um bruxo cristão. Ele escreveu Crônicas de Nárnia e o seu melhor amigo, seu best friend, seu melhor amigo era John Tolkien, que escreveu e fez o filme O Senhor dos Anéis. Queridos, nós não deveremos nos iludir com esta ideia de que Satanás não vai se infiltrar e que não vai usar autores cristãos para trazer a bruxaria, a feitiçaria para dentro da igreja. Ele se disfarça, ele se infiltra. Os mortos nada sabem e Deus quer provar através da ineficiência desses mágicos e bruxos lá de Babilônia, Deus quer provar que os mortos não sabem nada. Abra sua Bíblia agora em Eclesiastes capítulo 9. Eclesiastes capítulo 9, versos 5 e 6. Ali Deus diz claramente que não adianta consultar mortos, porque os mortos não sabem nada. Lemos ali em Eclesiastes 9, 5 e 6. Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Quanto eles sabem? Nada. Nem tampouco eles têm jamais recompensa, mas a sua memória ficou entregue ao esquecimento, até o seu amor, o seu ódio, a sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma naquilo que se faz debaixo do sol. Eclesiastes capítulo 9, versos 5 e 6.
Portanto, queridos, fica aprendida a lição que Deus quer nos ensinar através do sonho que ele deu a Nabucodonosor. Abra sua Bíblia agora em Daniel capítulo 2, versos 17 e 18. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias. Por quê? Para que eles pedissem a misericórdia de Deus do céu sobre este mistério. Porque foi feito um decreto de morte contra os sábios de Babilônia e Daniel e os seus companheiros estavam dentro desta classe que deveria ser morta. Mas eles pediram misericórdia ao Deus do céu e Deus então fez a revelação. Daniel capítulo 2, verso 20 a 23. Capítulo 2, versos 20 a 23. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. E ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ó Deus dos meus pais, eu te louvo e celebro porque me deste sabedoria e força e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. A revelação foi dada a Daniel. Lembre-se, meu querido irmão, de que esta coisa maravilhosa do capítulo 2 de Daniel, quando Deus deu a Daniel o conhecimento do sonho e a interpretação do sonho, isto não teria acontecido sem o capítulo 1. Lembre-se que no capítulo 1, Daniel e os seus 3 companheiros tiveram uma firme determinação de não se contaminar com as iguarias do rei, as comidas do rei, não se prostituírem, não comerem nada imundo. Deus honrou a decisão destes jovens hebreus. Você, quando toma uma decisão firme ao lado de Deus, de fazer do seu corpo o templo do Espírito Santo, Deus vai honrá-lo, Deus vai cumprir com as suas promessas. E aqui em Daniel capítulo 2, e os versos 24 a 25, agora nós lemos. Por isso Daniel foi ter com Arioque, o qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia. Entrou e disse-lhe: não mates os sábios de Babilônia. Introduze-me na presença do rei e darei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse-lhe assim: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a sua interpretação. Um cativo de Judá dentro de Babilônia fez a diferença no reino de Babilônia. Uma pessoa fiel a Deus faz a diferença no mundo inteiro. Daniel vivia para agradar o Pai Celestial e Deus revelou através dele. Aqui nós lemos em Daniel capítulo 2, versos 27 a 28. Respondeu Daniel na presença do rei e disse o mistério que o rei exige. Nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu. Aleluia! Aleluia! Satanás não é Deus. Os bruxos não são deuses. Queridos, mas há um Deus no céu. É o Deus que eu adoro. É o Deus que você adora. É o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. É o Deus eterno, é o grande eu sou, é o YHWH, o eterno, o incriado, o existente por si mesmo. Este Deus revela os segredos. Há um Deus nos céus que revela os mistérios, respondeu Daniel. E ele fez saber ao rei o que há de acontecer nos últimos dias. Todo este sonho diz respeito aos últimos dias. A parte mais importante do sonho é a que diz respeito a esta geração que é a nossa, a última geração da terra. Não tenho medo de falar a última geração sobre a terra. É a nossa. Nós vamos ver Jesus Cristo vindo em glória e majestade. Aleluia! Pastor, o senhor está marcando a volta de Jesus? Eu não sei o dia e a hora, mas eu sei que vai ser nos meus dias. Eu estou torcendo para que seja o quanto antes, que os últimos acontecimentos sejam realmente mais rápidos do que podemos imaginar. Todos os dias eu oro, Senhor, que os últimos acontecimentos sejam mais rápidos do que nós podemos imaginar. Você está vendo como tudo está acontecendo rapidamente neste ano de 2020?
Quem poderia imaginar em dezembro de 2019 que em tão poucos meses de 2020 tudo teria acontecido como aconteceu? E o mundo estaria de cabeça para baixo. O mundo está virado, a economia está quebrada. Queridos, ninguém poderia imaginar. Por isso, os últimos acontecimentos estão sendo rápidos. Aleluia! E que sejam mais rápidos ainda, porque nós queremos ver o nosso Cristo voltando em poder e glória. Este é o meu sonho. A minha cabeça está voltada para o céu. Você e eu vivemos na terra, mas os nossos negócios não são aqui da terra. Os nossos negócios são do céu. Os nossos sonhos, nossas imaginações são do céu. Pensamos nas coisas que são do alto. No sonho que Deus deu a Nabucodonosor, Deus deu também a interpretação. Vamos ver então a interpretação que Deus deu. Capítulo 2 de Daniel, o verso 31. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, e as pernas de ferro, e os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi lançada sem o auxílio de mãos, feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Deus deu o sonho. Sempre é assim. Deus dá a profecia e Deus dá também o quê? A interpretação. Você pode não gostar da interpretação. Isso acontece lá em Apocalipse capítulo 17. Presta atenção no que estou dizendo. Você pode não gostar da interpretação que Deus dá. Isso está acontecendo lá em Apocalipse 17. Quando Deus deu a visão para João, capítulo 17, da prostituta sendo carregada por uma besta escarlate, com 7 cabeças e 10 chifres, e então Deus deu o sonho, deu a visão e deu a interpretação, mas os teólogos não gostam da interpretação que Deus deu. Eles dizem, não, eu acho que Deus está errado. Eu acho que Deus se enganou na interpretação. E estão dando outra interpretação, diferente daquela que o anjo deu. Ou seja, eles estão interpretando a interpretação. Não, queridos, não podemos interpretar a interpretação. Temos que aceitar a interpretação que Deus deu. Portanto, aqui no capítulo 2, verso 36, diz, este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. Tu, ó rei, tu és a cabeça de ouro, Nabucodonosor. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. Depois de Babilônia, viria então um reino inferior, representado pelo peito e braços de prata. Quem veio depois de Babilônia? A Medopérsia. A Medopérsia. Então, queridos, Babilônia foi derrubada no ano 538, 539. Então, de 538 para frente, foi então a Medopérsia que passou a governar o mundo, que é representado pelo peito e braços de prata. E depois, diz aqui o capítulo 2, estamos lendo o verso 36 em diante, aqui diz, e depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro de bronze. Esse império representado pelo quadril de bronze, representa então a Grécia que veio depois da Medopérsia. Percebam, Babilônia, Medopérsia e Grécia. Deus revela o futuro antes do futuro chegar. Ele conhece o fim desde o princípio. E aqui diz o quarto reino, representado pelas pernas de ferro, será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro, em parte de ferro, será um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro. O Império Romano veio depois da Grécia. O Império Romano é representado pelas pernas de ferro. O Império Romano, ele não caiu porque veio um outro reino, um outro exército e derrotou o Império Romano. Não, o Império Romano, ele faliu. Ele se deteriorou. Por isso diz aqui, quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro, em parte de oleiro, será um reino dividido. O Império Romano, ele foi se dividindo, foi se esfacelando. E surgiram as 10 nações da Europa, representadas pelos 10 dedos da estátua,
Queridos, os 10 dedos da estátua representavam as 10 tribos bárbaras que surgiram do Império Romano. Quais eram essas 10 tribos representadas pelos 10 dedos da estátua? Nós temos os francos, nós temos os alemães, nós temos os burgúndios, temos os suevos, temos os vândalos, os visigodos, os saxões, os lombardos, os ostrogodos e os érulos. Estas são as 10 tribos que surgiram do Império Romano. Queridos, elas estão representadas pelos pés de barro e ferro. E os 10 dedos também, em parte de ferro, em parte de barro. A profecia diz que eles tentariam se unir novamente, mas não conseguiriam. Aqui diz em Daniel capítulo 2. Capítulo 2, verso 43. Capítulo 2, verso 43. Misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro. Vários líderes tentaram unificar essas nações que surgiram do Império Romano e formar um quinto império mundial. Mas a palavra de Deus disse: não se ligarão um ao outro. Esta frase proferida por Deus tem detido e tem impedido muitos líderes mundiais de formar um quinto império mundial. Carlos Magno, ele tentou e foi derrotado. Carlos V, da Espanha, tentou e foi derrotado. Luís XIV, Napoleão Bonaparte, Stalin, Adolfo Hitler, todos são líderes mundiais que tentaram estabelecer um quinto império mundial, mas não conseguiram. Tropeçaram nesta frase: não se ligarão um ao outro. Queridos, hoje nós estamos vivendo nos dedos da estátua. Nós estamos esperando o surgimento do quê? Da pedra. A pedra. A única coisa que falta neste sonho de Nabucodonosor, a única coisa que falta está em Daniel capítulo 2 e o verso 44. Capítulo 2 e o verso 44. Mas nos dias destes reis, dos 10 dedos da estátua, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Vamos ter um próximo reino? Vamos. É o reino do nosso Senhor Jesus Cristo, que não será jamais destruído. Ele será estabelecido na segunda vinda de nosso Senhor Jesus. Quando na primeira vinda, Jesus estabeleceu, através da sua morte, o reino da graça. E nós estamos vivendo no reino da graça. Mas agora Jesus vai voltar a segunda vez. Né? A segunda vinda de Jesus será para estabelecer o reino da glória. O reino que não será jamais destruído. Diz aqui: mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. E este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos e será estabelecido para sempre. Da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata e o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disto. E certo é o sonho, e fiel a sua interpretação. Queridos, nós estamos vivendo nos dedos da estátua. Agora, queridos, daqueles 10 dedos, daquelas 10 tribos que surgiram do Império Romano, 3 foram destruídas: érulos, vândalos e ostrogodos. Os érulos, os vândalos e os ostrogodos não mais existem. No ano de 493, os érulos foram destruídos. No ano de 534, os vândalos foram destruídos. E no ano de 538, os ostrogodos foram destruídos. Então, daqueles 10, só existem 7. Mas a Bíblia é clara, aqui em Daniel capítulo 2, que quando a pedra foi lançada do céu, sem mão, atingiu a estátua nos pés, com 10 dedos. Então, meu querido irmão, nós temos que entender que este sonho diz respeito aos nossos dias. Porque em nossos dias, a terra estará se formando, estará sendo formado um reino, formado por 10 outros reinos, chamado de Nova Ordem Mundial.
A nova ordem mundial, ela não é um reino só. A nova ordem mundial é um sistema de governo que vai dominar 10 reinos da terra. É um reino religioso e civil representado pelo papado, dominando as 10 supernações na terra, os 10 reinos. Esses 10 reinos modernos que vão existir na terra, quando Jesus Cristo descer do céu, quando a pedra for lançada do céu, esses 10 reinos modernos estão sendo formados. E queridos, nós não podemos esquecer de que as profecias de Daniel e as profecias do Apocalipse, elas falam dos mesmos assuntos. Falam dos mesmos assuntos. Assim como Daniel fala do santuário celestial, em Daniel capítulo 8, o Apocalipse também fala do santuário celestial. Assim como Daniel fala da segunda vinda de Jesus, o Apocalipse também fala da segunda vinda de Jesus. Assim como Daniel diz que quando a pedra for lançada do céu, destruir os reinos deste mundo, não vão ser 1000 reinos, ou 200, ou 50 reinos, mas serão 10 reinos, representados pelos 10 dedos da estátua. Portanto, o Apocalipse também fala desses 10 reinos. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13. Primeiro Apocalipse capítulo 13, você vai encontrar aqui a besta que subiu do mar e que tinha 10 chifres. E a Bíblia explica o que são esses 10 chifres. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 13, aqui diz, verso 1. E eu me pus sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Não vamos falar sobre as 7 cabeças hoje, porque o assunto são os 10 reinos, certo? Mas aqui diz que a besta tinha 7 cabeças e 10 chifres. Esta besta que subiu do mar é o papado, é o poder papal, que dominou o mundo durante a Idade Média por 1260 anos, de 538 a 1798. Esta supremacia papal de 1260 anos só acabou quando o Papa Pio VI foi preso no dia 10 de fevereiro de 1798. E queridos, esta foi a ferida mortal feita contra o papado. E essa ferida mortal está sendo curada desde 1929. No dia 11 de fevereiro de 1929, foi assinado o Tratado de Latrão, restaurando o Estado do Vaticano e fazendo do Papa um rei. O Papa é um rei hoje em Roma. E queridos, aqui diz que esses 10 chifres vistos nesta besta, que é o papado, agora abra a Bíblia em Apocalipse capítulo 17. A Bíblia diz que estes 10 chifres são 10 reinos. Não são 10 reinos antigos, são 10 reinos modernos, agora no tempo do fim. Eles estão em processo de formação. Abra sua Bíblia em Apocalipse 17 e vamos ver o verso 12. E os 10 chifres, veja assim, a Bíblia dá a visão e dá também o quê? A interpretação. A besta que subiu do mar tinha 7 cabeças e tinha quantos chifres? 10 chifres. E o que são esses 10 chifres? Verso 12. E os 10 chifres que viste são o quê? 10 reis, que ainda não receberam o quê? O reino. Então, 10 reis que ainda não receberam o reino. Então, são 10 reinos. E por que esses 10 reis não receberam ainda o reino? Porque eles estão em formação, são reinos modernos. São as 10 supernações que estão sendo formadas em todo o mundo. O bloco número 1, Estados Unidos, América do Norte, não é? O México e Canadá. O bloco número 2, a Europa. Bloco número 3, o Japão. Bloco número 4, África do Sul e Austrália, Nova Zelândia. E bloco número 5, a União Soviética. Todos aqueles países que formavam a antiga União Soviética formam o bloco número 5. O bloco número 6, toda a América Latina. O maior país da América Latina é o Brasil. Queridos, isso já existe, são coisas que já existem. Estão sendo formados estes 10 reinos modernos. E o bloco número 7 é o norte da África. É o norte da África e todo o Oriente Médio. É o bloco das nações árabes.
estão sendo processados. Este reino está em processo de formação. Desde a guerra do Iraque, e depois passou para o Egito, e depois passou para a Líbia, e depois passou para a Síria, e ainda vão ter que fazer guerra contra o Irã, e ainda vão ter que fazer guerra contra o Sudão. Queridos, eles estão formando o quê? O bloco número 7. E o bloco número 8 é o centro da África. A África tropical, o centro da África. E o bloco número 9 é a Ásia. E o bloco número 10 é a China, é a Mongólia e a Coreia do Norte. Queridos, aí estão os 10 blocos, os 10 reinos modernos que existirão na terra quando a pedra descer do céu. Daniel capítulo 2 fala dos 10 dedos que vão existir quando a pedra descer do céu, Jesus Cristo vindo com poder e glória. E Apocalipse capítulo 17, verso 12, fala dos 10 reinos que vão existir na terra no tempo do fim. Queridos, louvado seja Deus pela revelação. Deus dá a profecia e Deus dá o quê? A revelação. A segunda vinda de Jesus Cristo é a nossa bendita esperança. Jesus Cristo virá, não de forma secreta como muitos pensam. Não, queridos. O arrebatamento não será secreto. Será visto por todos. A Bíblia diz que a volta de Jesus será visível. Todos os olhos o verão. Olhos de amor e olhos de ódio terão que contemplar a vinda gloriosa de Jesus Cristo. Uns chorarão de alegria assistindo a segunda vinda de Jesus. Outros chorarão de tristeza e de terror, porque não se prepararam para a segunda vinda de Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24 e vamos ver o verso 30. Mateus capítulo 24 e o verso 30. Aqui lemos: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Todos verão Jesus Cristo vindo nas nuvens do céu. Todos, todas as tribos, ateus e cristãos, cristãos e budistas, e muçulmanos, todos vão ver a volta de Jesus. E queridos, Jesus Cristo não virá sozinho, ele virá com todos os seus anjos. Aqui diz o verso 31, e ele, Jesus, enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta. Não é nada secreto, não é nada às ocultas, é tudo muito visível, literal. Todo o exército do céu desce com Jesus Cristo, e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus, norte, sul, leste e oeste. Deus recolhe todos aqueles que foram comprados pelo sangue de Jesus Cristo, comprados pela prata das suas lágrimas, pelo ouro do seu sangue. Nós vamos ser resgatados e levados para a casa do nosso Pai. A volta de Jesus é literal, é visível. É assim que a palavra de Deus diz aqui em Atos capítulo 1. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 1 e os versos 9 até o verso 11. Atos capítulo 1 e os versos 9 até o verso 11. Aqui nós lemos: quando Jesus estava no Monte das Oliveiras, subindo para o céu, os discípulos olhando Jesus subir para o céu, tristes porque ele estava indo embora, 2 anjos desceram até os discípulos para confortar o coração dos discípulos. E veja o que os anjos falaram para os discípulos. Atos capítulo 1, versos 9 a 11. E quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas. Jesus foi subindo, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o dos seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles, dos discípulos, se puseram 2 varões vestidos de branco, 2 anjos, e os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima nos céus, há de vir, assim como para o céu o viste subir. A volta de Jesus não é secreta. Ele subiu para o céu de forma visível. Ele voltará do céu de forma visível, assim como o viste subir. Ele subiu para o céu de forma corpórea. Um corpo glorificado, mas era um corpo. Ele voltará também de forma corpórea. Queridos, Jesus Cristo virá para nos arrebatar, mas nós não iremos para o céu sem os nossos queridos que já morreram, não.
Os nossos queridos que já morreram, eles precisam ser ressuscitados. E ao serem eles ressuscitados, eles serão ressuscitados perfeitos, já glorificados. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses capítulo 4 e veja que na segunda vinda de Jesus, ele vai ressuscitar os justos mortos, todos os que morreram crendo em Jesus Cristo, amando a Jesus Cristo, eles ressuscitam glorificados na segunda vinda de Jesus. E serão arrebatados juntamente com todos os salvos vivos que são glorificados no abrir e fechar de olhos. Os mortos ressuscitam glorificados e os santos vivos são glorificados no abrir e fechar de olhos, para serem arrebatados juntos. Ninguém vai antes para o céu. Os mortos não vão antes para o céu, os vivos não vão antes para o céu, eles vão juntos sendo arrebatados para encontrar Jesus nos ares. Presta atenção no que nós vamos ler então. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versos 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, não é secreto, não é no anonimato, não é escondido. Não é que Jesus vem e leva e ninguém ficou sabendo. Não existe arrebatamento secreto, queridos. Existe arrebatamento, mas não é secreto. Um será levado, outro será deixado, mas não é secreto, é visível. Aleluia, aleluia. Aqui diz, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Por quê? Porque os que morreram sem Cristo vão ressuscitar na segunda ressurreição, no final dos 1000 anos. Os que morreram em Cristo ressuscitam primeiro, no começo dos 1000 anos, exatamente na segunda vinda de Jesus. Começam os 1000 anos, quando Satanás ficará preso por 1000 anos. Ele é preso no começo dos 1000 anos, exatamente na segunda vinda de Jesus. Jesus vence a morte, ressuscitando os seus queridos que morreram, crendo nele. Jesus venceu a morte quando ressuscitou da morte, e Jesus vence a morte, ressuscitando o seu povo da sepultura, glorificados. Este é o nosso Jesus. Eu não preciso de outro Deus. Jesus Cristo Todo-Poderoso, que venceu a morte e que vai ressuscitar os nossos queridos que já morreram. Veja agora o verso 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, todos aqueles que não morrerem, permanecerem vivos até a volta de Jesus, serão glorificados no abrir e fechar de olhos. Isto está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos 51 a 53. Mas aqui diz, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Que eles? Quem são estes eles? Os mortos que ressuscitaram do verso 16. Nós vamos ser arrebatados juntamente com eles, nas nuvens. Justos mortos ressuscitam glorificados, e juntamente com os justos vivos somos arrebatados nas nuvens, diz aqui, a encontrar o Senhor Jesus aonde? Nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Aleluia! Quando Cristo aparecer na terra, andando na terra, não é o Cristo, é o falso Cristo, é Satanás que vai personificar Cristo e andar na terra dizendo, eu sou o Cristo. E quando ele aparecer na terra dizendo ser o Cristo, queridos, ele vai confirmar que o dia santo, o dia que deve se guardar, é o domingo e não o sábado. Ah, queridos, porque ele é o falso Cristo. Ele vai andar na terra e será adorado pelas multidões. Mas os que conhecem a palavra de Deus sabem que o verdadeiro Cristo não vai pisar na terra. Aqui diz, nós vamos encontrar Jesus aonde? Nos ares. Nós seremos arrebatados para encontrar Jesus nos ares. Ele não vai andar na terra. Queridos, o falso Cristo vai andar na terra, dizendo, eu sou o Cristo. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E aqui no verso 18, diz, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. É um consolo, é um conforto para o meu coração, pensar na volta de Jesus. Isso me dá ânimo para viver. Isso é oxigênio para a minha alma. Por quê? Porque embora a vida aqui na terra seja difícil, e você tem que concordar que a vida aqui é difícil. A vida é difícil, mas o céu está garantido.
O céu está garantido para você, porque o preço já foi pago pelo sangue de Jesus. E ele vai voltar. Ele já veio a primeira vez e com o seu sangue nos comprou. E agora ele volta para buscar a mercadoria que é dele. Eu sou dele, você é dele. Somos propriedades de Deus. Queridos, Jesus Cristo quer escrever na sua testa santidade ao Senhor. Ou seja, você é meu, eu te comprei. Eu vou levar você para a casa do meu Pai no céu. E vamos viver para sempre com Jesus Cristo. Esta é a bendita esperança da segunda vinda de Jesus Cristo. E a nossa oração deve ser: ora vem, Senhor Jesus. Alegre-se com esta bendita esperança. Amém? Amém. Deus seja louvado. Queridos, nos próximos minutos, os grupos do WhatsApp estarão abertos para você fazer as perguntas que você precisar, ok? E na quarta-feira, nós vamos ter a nossa próxima live. A live de quarta-feira será o mistério do 666. Eu quero orar agora com você. Feche os olhos. Pai Santo que estás nos céus, obrigado porque o Senhor não faz nada sem revelar primeiro os seus segredos aos teus servos e deixou isto escrito na tua palavra. Obrigado porque Jesus Cristo nos comprou com o seu sangue. E agora ele está voltando para buscar aquilo que é dele. Ele comprou, nós somos propriedade de Deus. E ele vem nos buscar para nos levar. Que cada pai, cada mãe, cada família se consagre a ti, Senhor. Cada pai diga com a esposa: nós serviremos ao Senhor, porque a nossa casa pertence a Jesus Cristo. Você, pai, você, mãe, vocês precisam se apresentar diante de Jesus, dizendo: eis-me aqui com a família que o Senhor me deu. Volte logo, querido Jesus. Registra lá no livro da vida a nossa decisão, o nosso amor, o nosso apreço por Jesus Cristo e o nosso desejo de que Ele volte logo. É em nome dele que clamamos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique com a paz de meu Senhor Jesus. Amém.